Os guerreiros estão preparados para essa batalha chamada caminhada e nós louvamos a Deus pela alegria que temos de estar nessa noite, adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. É o mesmo texto da manhã, nós estamos procurando meditar na mesma palavra. E o texto que o Senhor propôs no meu coração a estar compartilhando com a igreja está na terceira epístola de João, lá no final do Novo Testamento, antes de Judas, antes de Apocalipse. Então é bem fácil encontrar, você vai até Apocalipse e volte algumas páginas para encontrar a terceira epístola de João, ou terceira de João. Não há uma definição exata para quem esse apóstolo, esse irmão está escrevendo. Mas é interessante que a partir de Atos dos Apóstolos, tudo aquilo que nós lermos é como se o Senhor estivesse usando os apóstolos para trazer uma palavra à igreja de Cristo. E é interessante notarmos que uma das ferramentas que o Espírito Santo usou na vida do povo de Deus para que o Evangelho propagasse naquilo que Jesus vai dar ordem aos seus discípulos, dizendo que eles devem ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Mas o ser humano, ele tende a acomodar-se. É natural do ser humano acomodar-se. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que a igreja também se acomodou em Jerusalém. O texto diz que num dia, mais de 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Havia alegria, havia júbilo. O Senhor enviava os salvos àquela igreja. E a narrativa vai nos dizer que estava muito bom ali em Jerusalém. E eles acabaram se esquecendo da Judeia, de Samaria e dos confins da terra. Então, qual a ferramenta que o Senhor faz quando a gente está acomodado? Ele traz dificuldade, ele traz deserto, ele traz perseguição. E quando agora a igreja primitiva começa a ser perseguida, eles se espalham para as regiões. E aí o Espírito Santo de Deus começa a usar essa igreja que está vivendo a perseguição para que nasça as igrejas em tantos lugares que depois nós vamos entender aquilo que o apóstolo Paulo escreve essas cartas, aquilo que Tiago escreve as cartas, aquilo que João, aquilo que Pedro está direcionando. Então, nessa noite, nós temos a alegria e a satisfação de receber diretamente do trono de Deus, através do apóstolo João, uma mensagem para as nossas vidas nessa noite. Quantos estão com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar? Amém? O texto que eu quero ler está no versículo de número 2, apenas como um texto introdutório, mas eu quero falar, na minha Bíblia é uma página apenas, talvez nem dê uma página total, mas há uma riqueza muito grande a partir desse personagem que eu gostaria de refletir com vocês. A minha versão é a King James atualizada, então pode ser que dê uma diferença na sua linguagem, mas o contexto e as verdades são as mesmas. Verso de número 2 diz assim: Amado, oro na expectativa de que te tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Então você vai segurar na mão da pessoa que está do seu lado? Melhora um pouquinho o meu retorno, senão eu vou acabar ficando rouco aqui. Por favor. Segura na pessoa que está do seu lado e diga assim: amado ou amada. Diga assim: eu oro na expectativa que tenhas boa saúde,
que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Diga assim, é uma palavra profética para essa semana. Quantos recebem isso nessa noite? Glória a Deus. Receba isso em nome de Jesus. Fomos muito abençoados nessa manhã. E o mesmo Espírito que falou conosco nessa manhã tem algo para falar ao teu coração. E eu gostaria que você fizesse mais uma oração nessa hora. E essa oração, ela é única, ela é objetiva e ela é individual. Você vai perguntar ao Espírito Santo de Deus o que Ele quer falar com você. Por favor, feche os seus olhos, curve sua cabeça e faça essa oração ao Senhor, perguntando a Ele o que Ele deseja falar ao seu coração. Nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, que é viva e é eficaz. Ela penetra o mais profundo da nossa alma e do nosso ser. E ela vai ao ponto de dividir aquilo que é necessário, porque nós, muitas vezes, confundimos a Tua voz, confundimos a ação do Teu Espírito Santo, mas a Tua palavra é apta para discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções. E nessa noite, Pai, venha nos sondar, venha encontrar em nós, homens e mulheres, com o coração sedentos, para fazerem a diferença nesse mundo, Pai. Que o Senhor encontre uma igreja que dia após dia se levante para lutar a luta que o Senhor deseja que nós enfrentemos, ó Pai. E essa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas essa luta é no mundo espiritual. Portanto, nesse momento, nós te pedimos que no mundo espiritual as janelas dos céus se abram sobre esse lugar nessa hora. Aqueles que concordam, digam amém. Digam amém. Glória a Deus. Ao pensar nessa pequena carta enviada especificamente a um irmão chamado Gaio, ele é um dirigente de uma comunidade, ele é um pastor local, e ele tem como alguém para a sua caminhada, porque não é possível nós sermos crentes sem viver numa comunidade de fé. Pessoa que diz que é crente, mas ela não está inserida no corpo de Cristo, eu desconheço. Ela precisa estar congregada, ela precisa estar sendo cuidada, ela precisa viver aquilo que é chamado o corpo de Cristo, com as suas funções. Eu digo isso porque no final da semana, chegando o final dessa semana, na quinta-feira ou sexta-feira, se eu não me falha a memória, na quinta-feira, e eu falei hoje pela manhã porque ela estava aqui. Nós fomos fazer uma visita, levar a ceia à irmã Silvia, que não pôde estar no início do mês na nossa ceia. E eu já estava sentindo falta, sabia daquilo que estava acontecendo. E quando nós chegamos em sua casa, e nós sabemos que a irmã Silvia, ela está com um problema, e ela ia fazer o exame de cateterismo, nós compartilhamos isso em pedidos de oração. Ela tem um problema muito sério na coluna, tem um problema muito sério no intestino. E ao nos deparar com tantos problemas físicos, a gente não se depara com problemas espirituais, de murmuração, de tristeza, de reclamação. Pelo contrário, nós, ao final,
é como se a gente não conseguisse levantar da cadeira, de tanto que nós oramos, de tanto que nós choramos, de tanto que nós nos alegramos com a presença de Deus. E aí eu entendo porque Jesus está dizendo que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, a presença de Deus é tremenda naquele lugar. E quando eu estava olhando a vida desse líder, e eu gosto muito dessa versão, obrigado, da Bíblia, a mensagem, que diz assim, o mesmo texto, porém escrito de uma forma muito simples. Ele fala assim, o apóstolo João, como se ele fosse escrever nos dias atuais. Ao pastor, ao meu bom amigo Gaio, amo você de verdade. Somos os melhores amigos e oro para que tenha êxito em tudo que fizer e que tenha boa saúde. Que suas atividades prosperem, assim como é a tua alma. Olha que coisa linda você receber, e aí a gente percebe o mundo tecnológico de hoje, a gente percebe a internet, tantas informações que chegam até nós, que muitas vezes a gente passa até desapercebido de coisas boas. Hoje de manhã eu testei aqui para saber mais ou menos a idade da igreja. E eu não posso deixar de fazer agora, porque eu sei que tem gente da minha época. A época que a gente ainda escrevia carta. Quem que é desse tempo bom de escrever carta? Fala amém aí, ó. A gente, quando o correio chegava com a carta, intitulada ao pai ou à mãe, a gente sabia que era um parente, era o avô, era a tia. Hoje em dia a gente não quer nem saber de carta, né, Burim? Tem umas cartas assim que dia 5, dia 7, você fala, Jesus amado, não quero essa carta não. Mas nesse momento a igreja, ela não recebe um telefonema de Paulo, ela não recebe um e-mail. Esses irmãos estão perseverando na fé. A gente hoje tem a Bíblia toda, e a gente tem de tudo quanto é linguagem, e a gente tem de tudo quanto é capa, tudo quanto é cor, a Bíblia da mulher, a Bíblia da criança, a Bíblia do ministro, a Bíblia da oração, a Bíblia da intercessão, a Bíblia da vida financeira, e tudo quanto é tipo de Bíblias. Mas aqui eles estão recebendo uma carta, e isso é precioso, porque vem de alguém que é considerado a eles um pai na fé. Alguém que cuidou e ajudou nos primeiros passos da caminhada cristã. E de repente, esse irmão, esse pastor local que talvez está num lugar distante. E esse texto vai nos mostrar que esse nosso irmão está passando por enfermidades. Como é que eu sei disso? Porque João vai dizer assim, eu oro na expectativa que tenhas boa saúde. Isso me mostra que esse irmão está passando por uma enfermidade. E esse evangelho aqui nos mostra que alguém que prega o evangelho, alguém que ora pelos enfermos, alguém que passa lutas espirituais também passa por enfermidades, por dias difíceis. Mas a beleza de tudo isso é que há uma igreja, há um grupo de irmãos que está orando. Imagina Gaio agora recebendo uma palavra de João dizendo, eu oro para que você tenha boa saúde, eu estou intercedendo por você. E eu gostaria de nessa noite dizer, o cristão que faz a diferença no mundo atual, porque esse irmão desta igreja, ele está fazendo a diferença. Ele, com as suas atitudes, com a sua maneira de viver, ele está fazendo a diferença. E é tanto que nós vamos encontrar essas características dentro desse texto. A primeira característica que eu olho para a vida desse irmão chamado Gaio, é que ele faz a diferença porque ele é amado por Deus e ele é amado das pessoas. Ele é amado por causa da verdade que ele vive. Quando o apóstolo João se declara a ele, ele diz assim, meu amado,
Por 3 vezes, numa pequenina carta, ele recebe esse elogio dizendo: "Ô meu amado irmão, ô minha amada irmã". Queridos, nós convivemos dentro da nossa família, nos ambientes do nosso trabalho, com pessoas que não são tão amadas. Pelo contrário, pessoas que até são evitadas. Tamanha chatice dessas pessoas, tamanha a opressão que essas pessoas causam. Não gosto de estar perto de fulano de tal. Ele cheira raiva. Ele não tem paz, ele não tem alegria de viver. Ele não é uma pessoa amada. Agora, esse nosso irmão, olha o que João está dizendo, o presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Sabe o que isso quer dizer? Que esse homem, chamado Gaio, que é a primeira vez que prego sobre ele, mas aprendo muito com esse irmão, é que ele aceitou o evangelho de Cristo na vida dele, e ele viveu as verdades do evangelho na vida dele, a ponto da sua vida ser um exemplo para a igreja daquele lugar. Porque João se refere a ele, que o ama por tamanha verdade que existe nele. Como é ruim viver com pessoas mentirosas. Como é ruim viver com pessoas que a todo tempo estão enganando, estão ludibriando, estão querendo dar a rasteira. Pessoas que vivem insistentemente uma mentira. Não conseguem se firmar na verdade. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós sabemos aquele que é o causador de todas as mentiras da nossa vida. E o meu desejo, queridos irmãos, nessa noite, é encontrar uma igreja, e eu sendo parte dessa igreja, uma igreja que seja conhecida pela verdade que a liberta, e a verdade é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. O próprio Jesus vai nos dizer, João capítulo de número 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta de nós mesmos, das nossas máscaras, da nossa maneira e do nosso pecado natural. É a verdade que vai nos libertando dia após dia. É nessa luta diária de santificação, de buscar a presença de Deus, de errar, mas reconhecer o erro e viver a verdade. E hoje, compartilhando com alguns irmãos, justamente esse texto, nessa ótica, porque em algum momento da nossa caminhada ministerial, a gente foi, e de vez em quando é criticado pela maneira como a gente trata com as nossas fraquezas. Porque houve um tempo em que a figura do sacerdote, essa figura do Todo-Poderoso, do mais santo da igreja, daquele que ora e jejua o tempo todo e se santifica o tempo todo. E no decorrer da vida, e olhando a vida dos pastores, você vai percebendo que não tem nada disso. Que está todo mundo no mesmo barco. Que está todo mundo na mesma situação. Volúvel. O pecado à porta, batendo o nosso coração, tentando entrar na mente. Tentando nos derrubar. E aí, nós temos o grande perigo do amor se esfriar dentro de nós. E esse homem vai nos mostrar que o amor que um dia ele recebeu de Deus, ele continua demonstrando às pessoas, ele cumpre a verdade, a palavra de Deus. E a outra característica que eu encontro na vida do cristão que faz a diferença, baseado naquilo que Gaio vai nos mostrar, é que esse homem, ele tem uma vida espiritual saudável.
ele está em um momento de dificuldades, ele está passando por dias de enfermidades, dias de luta, mas a sua saúde espiritual está tudo bem. A ponto de João comparar a saúde física com aquilo que ele coloca as mãos, com a vida espiritual dele. João pega duas atitudes que ele tem, dois momentos que ele está vivendo. O momento da saúde física e o momento daquilo que ele realiza, e diz assim: a minha expectativa, a minha oração é você, que a sua saúde e aquilo que você faz seja como a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque na vida desse homem, por mais que esteja difícil, não há murmuração. Não há transferência de um problema para alguém ou para algo. Porque vez ou outra, irmãos, a gente encontra pessoas que são crentes galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Nunca tá forte. Nunca tá bom. Mas a luta tá grande, pastor. Os problemas estão grandes. É só lamúria. E a gente vê um homem que está debilitado, não está 100% na sua vida de saúde, mas ele está 100% na sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque as notícias que chegam desse irmão alegram o coração de João. Olha o que ele continua dizendo a partir do verso de número 3. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que deram boas notícias sobre a sua fidelidade, de como segues o caminho na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que os meus filhos estão andando na verdade. João está dizendo a respeito dele, que ele recebeu notícias de que, mesmo passando por dificuldades, esse irmão vive a fidelidade da verdade da palavra de Deus. Versículo de número 5. E o versículo de número 5, ele vai nos dar uma outra característica na vida do cristão que faz a diferença, que é a característica de um homem de bom testemunho. Olha o que o apóstolo João vai dizer. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que lhes sejam desconhecidos. O que João está dizendo é assim: olha, eu fiquei sabendo que você ajuda até pessoas, até irmãos nossos que você não conhece. Hoje à tarde nós estávamos ouvindo um clássico da música cristã evangélica, eu acho que é 1980, 1990. E essa música vai nos dizer que um dia nós encontraremos nos céus e daremos as mãos àqueles que por Cristo e através de Cristo se tornaram os nossos irmãos. Vai ter irmãozinho chinesinho, vai ter irmãozinho negrinho, vai ter irmãozão grandão, loirão, vai ter gente de todas as línguas, raças e nações que um dia nós encontraremos na glória e os chamaremos de irmãos por causa de Jesus. Que dia precioso será esse? E essas pessoas se encontrarão porque aqui na terra elas tiveram uma vida de testemunho e fidelidade à palavra de Deus. Jesus disse aos discípulos, depois de uma pergunta: Senhor, mas como nós vamos saber que nós te fizemos algo? E Jesus disse a eles: olha, quando vocês me deram de beber, quando vocês me deram de comer, quando eu era estrangeiro e vocês me receberam. E Gaio aplica a palavra, os ensinamentos de Cristo, porque a informação que chega até João é que Gaio recebe esses irmãos desconhecidos, os acolhe
recebe em sua casa, ajuda esses irmãos. Eu preciso contar essa experiência e, com toda certeza, tributar a glória ao Senhor Jesus. Hoje pela manhã, no início da nossa escola bíblica, mas para contar isso eu preciso contar o porquê. E eu quero ser grato a Deus pela vida dessa igreja que sempre tem contribuído e tem investido na vida da igreja. Nós tivemos um trabalho muito lindo, muito bem organizado. Eu quero dar os parabéns a toda a organização do retiro. Talvez seja o primeiro, depois que nós estamos aqui, que eu fiquei bem tranquilo. No ano passado ainda eu fiquei bem envolvido. Esse ano eu fiquei assim bem zen. Eu ia para comer, eu ia para dar risada, eu ia para ver essa moçada brincando. E a gente, lógico, ia para ser abençoado. E em um dos momentos da ministração, no final, eu disse, viu, e aí? Vocês acham que esses 50 reais pagaria o que vocês tiveram nesses dias? Só escutava assim, nossa, de jeito nenhum, pastor. Não, não. Aí um falou assim, pastor, eu comi pastel, comi, o que foi outro? Lanche com calabresa, comi cachorro quente, comi não sei o quê, açaí, e sorvete, e não sei. Eu falei, bom, esse aí, alimentado de alguma maneira, ele foi, graças a Deus. Eu falei, então, não, muito barato. Eu falei, na verdade foi... E eu fiz um desafio com eles. Eu cheguei e falei, olha, vocês podem retribuir isso de alguma maneira. Eu quero ensinar vocês a investir no reino de Deus. Falei, talvez alguns de vocês não tenham dinheiro em espécie, mas você tem um tênis, você tem uma roupa que você gosta muito. E nós estamos indo numa campanha evangelística e missionária lá no sertão do Nordeste. E lá há crianças, jovens e adolescentes que nem sonham em ter isso aqui, vocês tiveram. E eu queria que vocês fizessem uma oferta. Se você tiver dinheiro, você faça essa oferta em dinheiro. Se você não tiver em dinheiro, você faça alguma oferta. E para minha surpresa, hoje de manhã eu estava aqui, o Raul chegou do meu lado, assim, aquele jeitão dele. E aí, Nilceia, a gente acha que os nossos filhos, eles não estão prestando atenção. As nossas crianças não estão prestando atenção. E o Raul estava lá. E eu falo isso com muito respeito, com muito carinho por essa família, porque o Raul já deu muito problema aqui. Ele já teve que sair de dentro da sala da escola dominical porque ele enfrentava mesmo. Vem que eu te dou uma também. Tinha dia que eu juntava ele lá no escritório, fica aqui, Raul. Não, mas aquele menino falou isso de mim e tal. E a sociedade... As pessoas, há muitas pessoas que tendem ainda mais a afastar o Raul, a não ter amizade com o Raul, a excluir o Raul. E eu sempre estava dizendo, gente, vamos ter mais paciência, vamos cuidar do Raul, vamos cuidar do Raul, vamos cuidar. O Raul vai para a campanha. O Raul é aquele menino que a Carla disse que ele ficou lá no cinema lá. Que nós chegamos aqui na frente da igreja e disse, opa, tá tudo certo, vamos embora. A Marília falou assim, cadê o Raul? A Carla falou assim, nossa, eu vi ele entrando numa loja lá em Bauru. Eu falei, Jesus amado, o menino ficou lá. Mas ele estava em casa já. É porque ele já anda, né, Nilceia, por aqui tudo. Esse é o Raul. Esse é o Raul. O Raul que ouviu dessa viagem. O Raul que entendeu o que é investir no reino de Deus. E aí ele chegou com um punhado de dinheiro embolado aqui do meu lado, aqui, ó. E ele disse assim, pastor, é o dinheiro lá do Piauí. Ele falou assim, é um dinheiro que eu ganhei no meu aniversário. Aí eu chamei o irmão Brandão com muito temor pegou essa oferta. Nós oramos pelo Raul, nós oramos por todos aqueles que farão isso.
Não estou pedindo para mim, eu estou pedindo por uma causa nobre. E nós já sabemos o resultado da vida do Raul. Ele está plantando na melhor terra que existe, é o reino de Deus. E ele será, irmã Nilceia, para a honra e glória do Senhor, um homem próspero, um pai de família. Ele terá uma família abençoada, ele será um moço de Deus. E eu estou dizendo isso porque nós precisamos dar bons testemunhos da nossa caminhada cristã. Gaio é esse homem que contribui para pessoas que ele não conhece. E João está admirado com ele, porque ele diz assim: olha, eu recebi informações que você está realizando pelos irmãos, ainda que eles lhe sejam estranhos, desconhecidos. Você não está fazendo porque ele é bonito, ou feio, ou pobre. Não, você está fazendo para o reino de Deus, porque você sabe a importância de se investir no reino de Deus. Verso de número 6. Os quais, perante a igreja que eu estou, esse grupo de irmãos vieram até nós, e eles deram testemunho diante da igreja, perante a igreja, a respeito deste teu amor. É como se essa caravana chegasse aonde Gaio, aonde essa igreja está reunida, e fosse dada a oportunidade para eles. E viesse alguém aqui na frente e dissesse assim: irmãos, eu estive com a igreja lá do sertão, e lá tem um irmão Gaio. Ah, queridos irmãos, pensa num irmão amoroso. Pensa num irmão que a gente fica transbordando de alegria só de estar com ele. Pensa num homem que ajuda as pessoas até que ele nem conhece. Sabe quem é Gaio? É um homem, é um cristão que faz a diferença. Queridos, de vez em quando dá um frio na barriga. A gente está aí na rua e aí chega um estranho ou algum descrente e fala assim: viu, fulano de tal é da sua igreja? Você já pensa, o que essa pessoa fez? Sabe por quê? Porque hoje pela manhã nós ouvimos sobre isso. Há pessoas que têm vergonha do evangelho. O apóstolo Paulo vai tratar isso em Romanos, justamente dizendo que ele não se envergonha do evangelho. Aí há aqueles que se envergonham do evangelho, ou seja, eles não transmitem as boas novas de salvação, eles se acovardam diante da possibilidade de falar de Jesus, e há aqueles que são a vergonha do evangelho. Há 3 classes de irmãos. E nós vamos perceber que nessa igreja há aqueles que são a vergonha do evangelho. Vá comigo no texto no versículo de número 9. Olha que tribulação numa igreja. Escrevi alguma coisa à igreja. Olha, eu já mandei uma carta a essa igreja. Mas Diófretes, olha que nome abençoado. Fala bem rápido, Diófretes. Deus me livre. Olha o que esse homem faz, que gosta de ter entre eles primazia. O que é isso? Ele é o último bis da caixinha. Ele se considera o bonzão da igreja. Ele é o super espiritual. Ele é o intocável. Não nos recebe. Continua para mim, por favor, Gustavo. Pelo que se eu aí for, trarei a memória, como se João tivesse assim, eu vou falar na cara desse sem vergonha aí, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que querem receber, ele proíbe de o fazerem e ainda os exclui da igreja. Diga assim: está repreendido o espírito
de Deófrites, Deótrefes, da nossa igreja. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Sabe quem é essa pessoa aqui? Ele é o juiz da igreja. Ele é aquele que olha a roupa e diz, não, você não vai entrar aqui. Você quer fazer alguma coisa? Não, aqui você não vai trabalhar, não. Aqui cada um, nós já está tudo resolvido aqui, não vem querer. Deus não pode agir aqui. Deus não pode levantar alguém para trabalhar aqui. Porque além de não receber os irmãos, ele está fazendo um estrago dentro dessa igreja. Ele é uma vergonha para o evangelho. Ele é uma vergonha para essa igreja. Então, quando nós olhamos para a vida desse irmão chamado Gaio, nós vamos perceber que ele dá o testemunho porque ele entendeu até mesmo as palavras de Tiago. Não sei se eles são contemporâneos da mesma época e ouviram aquilo que Tiago falou, mas eu percebo que aquilo que Tiago trata na sua carta, dizendo, olha, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. É o que Gaio faz, ele ouve e pratica. Irmãos, tem dia que a gente sai da igreja e é tão nítido que a gente nem ouviu aquilo, que Satanás está esperando a gente dentro do carro e do nada começa uma briga. Chega em casa, parece que o inferno se levantou lá dentro. E aí a gente já esqueceu tudo que foi ministrado na igreja. A gente abre aquela brecha enorme. E a gente, além de não ouvir, não pratica nada. Então o bom testemunho é aquela pessoa que ela ouve. Então qual que é o direcionamento de Deus para a vida dessa igreja? A gente ora, nós reunimos o conselho, nós tratamos o tema desse ano. Olha, esse ano nós queremos trabalhar a saúde espiritual da igreja. Queremos que a nossa igreja seja uma igreja saudável em todas as áreas. E aí, aquele que é apenas um espectador, ele vai sair daqui e ele vai produzir algo muito pior do que o ímpio, porque o ímpio já estava fora. E aquele que se diz crente, ele sai aí e vive uma vida que traz escândalo para o evangelho. Então, queridos irmãos, que nessa noite nós possamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, que nós estamos ouvindo, mas que ao sair dessas portas, nós possamos ser praticantes da palavra de Deus. Quantos estão comigo nisso? Diga amém. Diga, eu vou lutar para isso. Não é isso, irmãos? Porque às vezes a gente foge do nosso controle. Eu mudei bastante. Tenho mudado. Tenho lutado para melhorar. Tenho me tratado. E de vez em quando eu queria xingar na rua, no trânsito. Estava certo, vinha alguém e me fechava, já baixava a janela e queria ter razão. E aí minha mulher do lado dizia assim, muito bem, pastor. E aí eu dizia, ô Senhor. E isso, fala, domingo que vem ele vai estar na igreja, vai te ver lá. Isso é testemunho? Porque pode acontecer, queridos. Como tem sido o nosso testemunho dentro da família. Você sabia que tem muito crente que não quer que o cunhado, ou o sogro, ou a sogra se converta? Tem muito crente que quer que ele fique bem longe. Ele não quer se dar o luxo de precisar pedir perdão, não, de se reconciliar. Está muito bom. Não quero aquele camarada aqui, não. Mas sabe o que é isso? É porque ele não quer ver o testemunho dele. Ele acha que ele vai subir para o céu e lá vai ter o bairro do Birama no céu. E o cunhado vai morar na Secap, bem longe, para eles não se verem. Não. Nós estaremos num lugar onde não entra justamente isso. Rancor, inveja, ódio, falta de perdão.
Então, nessa noite, o Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração de que pessoas precisam liberar o perdão. E você liberando o perdão será um testemunho para que essa pessoa se converta em nome de Jesus. Você pode ser usado por Deus como um bom testemunho de Cristo aqui na terra. Uma outra característica que nós encontramos na vida desse irmão é que ele é um homem abençoador. Ele é um homem abençoador. E quando a gente olha e pensa numa pessoa abençoadora, e a gente tratou hoje, durante a manhã, a respeito disso, eu sou da época de pedir benção para o vô, para a avó, para a tia. Quem é dessa época aí? Agora eu pergunto, nos nossos dias atuais, como é que os nossos filhos têm nos tratado ou têm tratado os mais velhos? E aí, coroa? Não estou trazendo julgamento, mas eu só estou dizendo que a modernidade tem trazido destruição dentro dos lares. Tem filho que não sabe o que é pedir benção para o pai, para o vô, para a avó. Tem filho ou filha que dá tapa na cara da mãe, do pai. Ah, se eu fizesse isso. Ah, se você fizesse isso com seu pai e com a sua mãe. E a gente tem perdido valores. E a gente está vendo diante de um homem que ele é abençoador. Os pais têm sido abençoadores dos seus filhos? Ou quando o filho vai para a escola, você diz assim, graças a Deus, já foi. Não aguentava mais. Vai logo, menino. Vai. Pelo amor de Deus. É cachorro, é periquito, tudo desse barulho. Deus está falando com as mães aí, ó. Hein, como é que tá? É sério. Você abraça o seu filho, você impõe as mãos sobre a cabeça dele e diz, Deus te abençoe, meu filho. Sua mente é a mente de Cristo. Você é luz. Você é sal. Você vai ser o melhor da sala. Você vai ser a diferença nessa sala. Seja um abençoador. Gaio era um homem que abençoava as pessoas, abençoava com a sua atitude, abençoava com a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Espírito Santo de Deus encontre uma igreja abençoadora, homens e mulheres abençoadores. Abençoador dentro do lar, abençoador na sociedade. Domingo passado falamos do irmão Benedito, tinha o maior prazer de falar Jesus te ama. Ligava na casa dele, Jesus te ama. A pessoa falava, é engano. Mas já tinha recebido Jesus te ama. Queridos, nós tivemos uma experiência há pouco tempo atrás da Luciane, a irmã do Diogo e do Daniel. A Lu, ela é bem assim, né? Engraçado, é o jeitinho dela. E aí um dia o Espírito Santo de Deus falou assim, falou para ela ligar um número, e ela nem sabia que número que era. Aí ela ligou para essa pessoa. E aí ela falou assim, não te conheço, você também não me conhece, mas eu estou dizendo porque o Espírito Santo incomodou o meu coração para trazer uma palavra. Jesus te ama, Jesus ama a sua vida, Ele quer salvar você e tal. A pessoa ficou em silêncio lá. Aí eu não sei se ela deixou o telefone, eu sei que a pessoa em lágrimas disse, eu estava precisando ouvir o que você disse. Olha que coisa tremenda, olha que testemunho maravilhoso. Como tem sido o teu testemunho? Será que amanhã cedo você chega já contando piada? Será que amanhã você chega só falando de futebol? Será que amanhã você só chega falando de política, que o país está mesmo ruim e não sei o que, você é contaminado com aquilo? Ou você chega no seu ambiente e diz, glória a Deus, essa semana vai ser uma semana vitoriosa em nome de Jesus? Como é que tem sido o teu testemunho? Como é que tem sido a nossa atitude diante daqueles que ainda não conheceram o Evangelho? Ou eles estão olhando para nós e dizendo assim,
Nessa igreja desse camarada eu não entro mesmo. Gaio é esse irmão que dá bom testemunho, que ele é um homem abençoador, que ele é gente como a gente, que ele ainda não tem desfrutado de uma saúde física tão boa. Ele ainda tem dificuldades em algumas situações. Ele é gente como eu e você, que está cheio de problema para resolver essa semana. Mas eu não estou olhando para o problema. Eu estou olhando naquele que tem o poder de me ajudar a sair de qualquer circunstância. Eu estou olhando para Jesus. E nessa semana eu oro na expectativa de que você seja curado sim, em nome de Jesus. O diagnóstico médico disse a irmã Silvia que tem umas veias entupidas, sim. Mas a última palavra quem dá é o nosso Deus. Se o Senhor mandar a palavra, ela pode ser curada, as suas veias restauradas. Eu oro na expectativa. Você, empresário, quantos empresários tem aqui? Levante a mão. Eu oro para que vocês prosperem essa semana em nome de Jesus. Quantos trabalhadores nós temos aqui? Funcionários, servidores públicos, todo tipo. Tem tanta coisa boa aqui dentro, irmãos. Fique com a sua mão levantada. Eu oro para que você receba de Deus a bênção nas suas mãos e tudo que você colocar a mão seja um grande empreendimento na sua vida. Sabe assim, quando não tem jeito e você vai ser a pessoa para resolver. Você vai ser usado pelo Senhor para trazer solução em algum lugar essa semana, em nome de Jesus. E eu fico imaginando esse irmão recebendo essa carta, recebendo essa injeção de ânimo, recebendo essa alegria de saber que há alguém que o ama. Quantas pessoas não sabem dizer que ama o filho, ama o pai, ou ama alguém porque não ouviram essa palavra. Viveram num ambiente hostil, de frieza, de tato, de não terem liberdade de sentar no colo do pai ou da mãe, que nunca ouviram e sentiram um abraço do pai dizendo: eu te amo, filho. Eu tenho certeza que muitos não tiveram essa alegria, mas não é porque você não recebeu que você não pode dar, meu irmão, porque um dia o Senhor Jesus nos abraçou e o amor do Pai a nós foi demonstrado por Cristo na cruz do Calvário. E hoje a gente tem a liberdade de dizer que amamos porque fomos amados pelo Senhor. Eu te encorajo nessa noite a ligar para alguém, a enviar uma mensagem para alguém que há muito tempo que você não disse que a ama. E diga para ela: eu te amo. Você é meu amado. Você é minha amada. Faça isso com os seus filhos. Faça uma surpresa para eles. Liga do nada para eles e diga: e aí, Tiago, como é que está? Ô pai, tudo bem? Ô filho, liguei para dizer que eu te amo. Sabe que meu pai está meio doido? Meu pai me ama. Minha mãe me ama. Meu irmão me ama. Nós somos amados por Jesus. Todos nós que estamos aqui nessa noite, há uma voz no meu ouvido nessa noite dizendo: diga ao meu povo, diga a essa igreja que eu os amo, que eu os amo. Jesus te ama. Jovem, Jesus te ama. Adolescente, Jesus te ama. Vovô, vovó, Jesus te ama. Os pais que estão presentes, Jesus ama vocês. Todas as mães que estão presentes aqui, Jesus ama você. Você tem coragem de dizer isso para a pessoa que está do teu lado? Eu amo você. Eu amo você em Cristo. Eu te amo, Burim. Te amo, cara.
Flávio, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu olho para você e eu posso dizer, eu te amo. Eu sinto o amor de você. Eu sinto. Eu posso sentir o amor. Porque o Senhor tem levantado no nosso meio uma igreja do amor. Uma igreja acolhedora. Uma igreja de bom testemunho. Uma igreja que não trata ninguém pela sua cor, pela sua condição social, por aquilo que ela tem. Sabe por quê? Porque Gaio demonstra que ele não tinha muita coisa. Mas havia um diferencial nele, ele era. Ele não tinha, mas ele era. E tem tanta gente por aí que tem, mas não são. Eles têm dinheiro, têm fortuna, têm fama, mas não são. Diante de Deus, diante daquele que nos conhece, diante daquele que se importa com nós. Talvez nessa noite você tenha chegado com um coração triste, amargurado, cansado de lutar, cansado até mesmo de sofrer. Às vezes você olha para o espelho e diz assim, mas por que eu sofro tanto? Por que eu passo por tudo isso? Eu quero te dizer que Gaio era resolvido na sua vida. Gaio sabia de onde vinha, onde estava e para onde ia. O pior da vida não é morrer. O pior da vida é passar uma vida inteira sem um propósito, sem saber quem você é diante de Deus. Que nessa noite você encontre nos braços do Eterno a razão de viver. Já não vivo eu mais para mim, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, nos dias difíceis, nas tormentas da vida, eu vivo na fé em Cristo Jesus que me amou. Eu vivo agora porque há uma razão de viver. Eu vivo agora porque eu tenho um sorriso que vem nos meus lábios, até mesmo quando tudo está rodeado de tristeza. Eu tenho uma esperança em um mundo de desordem. Eu tenho fé num mundo de fracasso. Porque eu entendi o amor de Deus. Porque Deus tem me chamado para ser o Gaio dessa época. Alguém que faz a diferença. E a minha oração nessa noite, meu irmão e a minha irmã, é que a paz do Senhor seja contigo. Que a graça do Senhor seja contigo. E que em tudo que você colocar, essa mensagem ela é específica para essa semana. É para essa semana. Deus vai usar as tuas mãos. Deus vai trazer cura no meio do seu povo. Nós ouviremos notícias de que Jesus estará realizando grandes coisas nessa semana, através da sua vida. Que o Senhor receba a nossa gratidão. Que o Senhor receba o nosso louvor. Que o Senhor seja digno de receber o nosso aplauso nessa noite, em nome de Jesus.